Muito boa tarde a todos. Em nome da plataforma eGov, queria dar as boas-vindas aos nossos convidados. É um gosto ter aqui o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Isaltino Moraes e Almeida Henriques, respectivamente. Hoje é dia de liberdade, é dia de festejar o 25 de Abril e nada melhor do que ter bons representantes do poder local como um dos paradigmas da liberdade que Abril conseguiu. Eu rapidamente queria fazer também um agradecimento a todos aqueles que já estão, e já são muitos, a participar e a ouvir-nos, e fazer uma pequena introdução. Os nossos convidados, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, formado em Direito, é hoje um dos grandes representantes do poder local. Aliás, Isaltino Moraes foi eleito em 1985 pela primeira vez Presidente da Câmara de Oeiras, é hoje em exercício o autarca com maior longevidade e foi ainda Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. É, sem dúvida, na área metropolitana de Lisboa e no país, um autarca de referência e agradeço uma vez mais em nome da plataforma eGov a sua presença para estar aqui connosco a partilhar este momento e nesta conferência. Do outro lado temos o Dr. Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, um autarca de referência também, que também partilhou funções governativas, foi Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional e é também ele um profundo conhecedor do poder local e da proximidade junto das pessoas. Almeida Henriques é também conhecido, e Viseu nomeadamente, por ser uma das cidades que mais tem promovido as novas tecnologias associadas à gestão do território. Portanto, temos dois homens de referência, percebem muito daquilo que é a gestão do território, mas acima de tudo, eu lançava desde já os desafios da conferência. Ora, a questão do princípio da subsidiariedade, relativamente não só ao assunto que estamos a discutir hoje, que é, nomeadamente, o papel das autarquias no combate ao Covid-19, portanto é importante perceber qual é o vosso pensamento em relação àquilo que tem sido e que é o princípio da subsidiariedade, que permite que aqueles que estão mais próximos possam agir e atuar e ter também mais ou melhores competências para esse efeito. Depois, também queria que nos explicassem porque, efetivamente, as autarquias têm, em muitas circunstâncias, substituído o Estado nesta fase e, portanto, queria também ouvir a vossa opinião sobre isso e, por fim, perceber também qual é que deve ser no futuro a relação dos portugueses com o Estado, das empresas com o Estado. Porquê? Porque muitos criticam a intervenção do Estado nos setores da sociedade, mas depois, em tempos como este que vivemos, muitos vêm a correr também a pedir ajudas a esse mesmo Estado. Portanto, fica aqui lançado o mote para esta conferência e eu daria desde já a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, ao Dr. Isaltino Moraes, para que pudesse começar a conferência. Sr. Presidente, faça o favor. Obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, um agradecimento à plataforma eGov e ao Rodrigo Gonçalves. Um abraço, um cumprimento especial ao Almeida Henriques, companheiro de jornada, visto que, como Presidente da Câmara Municipal, julgo que na apresentação o Rodrigo fez uma excelente apresentação. Realmente ele tem-se destacado, ou tem-se distinguido pela sua persistência no que respeita à modernização dos municípios e, designadamente, à introdução não só das novas tecnologias, mas do conceito das Smart Cities. E, naturalmente, que sinto nele um parceiro privilegiado com quem tenho um grande prazer em conversar. Relativamente ao tema desta plataforma, começaria por fazer uma nota relativamente à questão do conceito da subsidiariedade, visto que foi o mote que o Rodrigo aqui nos trouxe. Na realidade, o que se tem passado com a atuação das autarquias locais, a propósito, e no contexto da pandemia Covid-19, vai muito para além da subsidiariedade, daquilo que é considerado a subsidiariedade. Na realidade, a subsidiariedade é um conceito, para todos os efeitos, que tem assento legal daquilo que são as competências dos municípios ou do que devem ser
as competências, ou melhor, a distribuição das competências pelos diferentes patamares de poder, pelo poder central, pelo poder regional e pelo poder local. E naturalmente que aquilo que este princípio nos diz é que os Estados devem organizar-se, de resto, a própria Carta da Autonomia Local refere isso mesmo, a Carta Europeia, os Estados devem se organizar de maneira que as competências sejam exercidas por quem está mais próximo dos problemas e que possa resolver melhor o problema. E, portanto, este é o princípio. Naturalmente que neste contexto da pandemia, os municípios têm tido um papel notável. Não falo apenas por Oeiras, falo pelos municípios portugueses, naturalmente de acordo com as capacidades financeiras de cada um. Antes de entrar naquilo que tem sido a intervenção dos municípios, gostaria de deixar uma nota também sobre este dia 25 de Abril. Houve alguma polémica, alguma discussão, que é natural em democracia, sobre se deveria ou não comemorar o 25 de Abril. E eu falo nisto não porque faça parte de um ou outro grupo, dos que se deviam comemorar ou não deviam comemorar, nós comemoramos aqui em Oeiras. Para mim essa questão nem se coloca. O que eu queria referir era esse propósito, que hoje fala-se muito na linha de frente, nas chamadas profissões essenciais, as funções essenciais. E eu considero que realmente os políticos, nestas circunstâncias, seja de pandemia, seja de qualquer catástrofe, não se podem esconder, não podem ficar em casa. O argumento que alguns, de facto, e que tem uma certa conotação ideológica, diga-se de passagem, que alguns referem que as pessoas estão confinadas em casa, que há pessoas que têm que estar em casa justamente para evitar a propagação do contágio, e que os políticos deviam dar o exemplo. Bom, está-se a pedir realmente que as instituições fechem. Os políticos são da linha da frente, pelo menos os políticos que têm funções executivas. Os presidentes de Câmara, os presidentes de junta de freguesia, aqueles que nas autarquias locais ou o governo têm funções executivas, naturalmente que fazem parte da linha da frente por uma razão muito simples. É que são eles que asseguram a logística, são eles que garantem que os hospitais possam funcionar, que o apoio das instituições de solidariedade social, que os idosos que estão em casa, que o voluntariado, que os bombeiros, que as polícias, etc., funcionem e que não lhes falte nada para justamente poderem prestar aquilo que são as suas funções. E, portanto, essa dúvida para mim, sobre se deveria ou não deveria comemorar, nunca existiu. Naturalmente que as comemorações decorrem da forma que as circunstâncias os impõem. Portanto, sem ajuntamentos. No nosso caso estão a decorrer durante todo o dia de hoje espetáculos online com gente do espetáculo e da cultura. Fizemos cerimónias, o Hasteado da Bandeira, fizemos uma cerimónia na Assembleia Municipal, na rua, com 40 pessoas, devidamente marcados os seus lugares no terreno. E por que razão é que queria manifestar? Tem tudo a ver com a pandemia que estamos a viver. Imagine-se que o que estamos a viver acontecia em ditadura. É melhor não pensar nisso. Em Oeiras, em 1967, na área metropolitana de Lisboa, como é sabido, houve grandes cheias. Morreram centenas de pessoas. E aquilo que o regime de então fez foi, a dada altura, as vítimas mortais eram tantas que entendeu, aí sim, aplicar a lei da rolha a sério, e a dada altura já não se sabia de facto quantas vítimas mortais existiam decorrentes daquelas cheias, que traduziram naturalmente um estado de desgraça que existia em toda esta zona, bairros de barracas que proliferavam um pouco por toda a área metropolitana de Lisboa, ao longo das ribeiras, em leitos de cheia, e naturalmente que os cadáveres apontavam justamente à foz das ribeiras aqui do Conselho de Oeiras. Ora bem, esta situação de democracia nunca é possível, não seria possível. Razão por todos os dias temos informação relativamente aos infectados, relativamente às vítimas mortais, etc, etc. Portanto, o poder local é uma das conquistas de Abril, curiosamente a par do Serviço Nacional de Saúde, que hoje todos glorificamos, a par do sistema educativo, que hoje todos falamos justamente porque a necessidade do ensino à distância, mas a necessidade de garantir a igualdade de oportunidades a todos os estudantes, colocando à disposição deles todas as ferramentas tecnológicas
que são necessárias para garantir o ensino à distância, ferramentas tecnológicas essas com garantia de segurança de dados dos alunos, dos professores, etc. E, portanto, esta pandemia vem trazer ao de cima aquela que é, digamos assim, a capacidade do Estado democrático, das suas diferentes dimensões, poder central, poder local, mas ao mesmo tempo também nos diz que tudo isto decorre de sistemas que foram sendo organizados na sequência do 25 de Abril. Ora bem, agora entramos no... E claro que o 25 de Abril houve vicissitudes, com certeza, é sempre importante referir, houve uns que falam do 25 de Novembro, claro que o 25 de Novembro foi importante, mas foi importante só porque houve o 25 de Abril. Na realidade, nós sabemos, e a democracia é isto, sabemos que havia alguns que pretendiam novas ditaduras, mas o povo realmente soube afirmar-se através do voto, através da eleição, e fez as suas escolhas. E, portanto, o modelo democrático que hoje temos é aquele que corre da Revolução do 25 de Abril, que depois um regime e deu origem a que um outro se fosse consolidando. Naturalmente temos uma democracia perfeita, não temos, mas temos que lutar por ela todos os dias. Naturalmente que um dia como hoje não podia ser esquecido. Ora bem, relativamente à pandemia eu gostaria de dizer o seguinte, e ao papel dos municípios e das autarquias em geral. Eu cedo me apercebi, e penso que o meu colega Almeida Henriques terá pensado o mesmo, e outros presidentes de Câmara por esse país fora terão pensado o mesmo, se há alguém que conhece a fragilidade do Estado, são as autarquias locais. Eu diria que ninguém melhor do que os presidentes de Câmara para terem a percepção de quais são as fragilidades do Estado. Isto é, onde é que o Estado falha. Portanto, mesmo antes da pandemia, nas últimas décadas, as coisas foram mudando. Mas se há 20 anos atrás era vulgar um ministro, um secretário de Estado, e nós os dois passámos por essas funções, se um governante qualquer dizia aos presidentes de Câmara, queres o centro de saúde, queres o liceu ou a escola secundária, queres um pavilhão desportivo, queres uma esquadra de polícia, então a Câmara que deu o terreno ao Estado. E as câmaras, era o princípio da subsidiariedade a funcionar ao contrário, e as câmaras davam esses equipamentos. Mas houve sempre, hoje em dia, enfim, nos últimos anos, já se vai mais longe ainda. Portanto, há câmaras municipais por todo o país, o Oeiras é um caso desses, todas as esquadras da polícia são propriedade da Câmara Municipal, 7 esquadras em Oeiras. 8 centros de saúde são todos propriedade do município. Algumas escolas do ensino secundário foram construídas pela Câmara. Os pavilhões esportivos das escolas foram todos construídos pela Câmara. Os quartéis dos bombeiros foram todos construídos e financiados pela Câmara. Portanto, vamos lá ver, os municípios já se vinham substituindo ao Estado. Já era vulgar, nos últimos anos, os hospitais e certos organismos da administração central socorrerem-se das câmaras municipais. 5 meses antes desta pandemia, estava a Câmara Municipal de Oeiras a ceder ventiladores, a adquirir ventiladores para a secção, para a área pediátrica do Hospital de Santa Cruz, onde são, digamos, intervencionadas, operadas as crianças com problemas cardíacos. Ora bem, portanto, já nessa altura, os hospitais não estavam devidamente apetrechados para socorrer, digamos assim, as situações de normalidade. E, portanto, era natural que, numa situação como esta, se não houvesse cuidado, o sistema de saúde colapsasse. E porquê? Porque ao longo dos últimos anos houve cortes, e não foi só deste governo, foram vários governos. Houve cortes no sistema de saúde, houve cortes na educação, houve cortes, e portanto o Estado foi-se desarmando. Ora bem, ao desarmar-se, naturalmente que deixou de estar preparado para enfrentar situações graves como aquela que estamos a viver. Ora bem, eu tive consciência desde a primeira hora que poderia haver problemas. E realmente agimos cedo na aquisição de equipamentos de proteção individual, na aquisição de equipamento destinado aos hospitais, designadamente ao Hospital São Francisco Xavier. Fizemos logo necessidade de fazermos uma revisão orçamental na ordem dos 4 milhões de euros para fazermos face àquilo que poderia agir, e a verdade é que esses 4 milhões de euros não chegaram. Portanto, já ultrapassámos esse montante. E o que é que nós assistimos ao longo deste período? E eu quero dizer que neste momento, se há alguém que entende que os políticos neste momento, os políticos de qualquer nível, de qualquer dimensão, de qualquer escalão em termos governativos, de qualquer pertença ideológica ou a partir de diversos partidos políticos,
acho que é momento de união, é momento de darmos as mãos e fazermos o melhor para a nossa gente. Agora, é indiscutível que veio ao de cima toda a potencialidade dos municípios. E eu aqui gostaria de fazer uma distinção. Obviamente que os municípios não têm todos a mesma natureza, não têm todos a mesma capacidade. Portanto, nós sabemos que há uma grande desigualdade do ponto de vista financeiro nos municípios portugueses, que se acentua em função da interioridade. Isto é, quando nós hoje falamos em desertificação da interioridade, e Viseu é um bom exemplo, porque é um bom exemplo, isto é um mau exemplo do que diz respeito à interioridade, e, portanto, constitui uma visão, porque Viseu é das poucas cidades, poderemos considerar a cidade média em Portugal, que conseguiu aumentar a população. Mas nós sabemos que a maioria das vilas e cidades deste país viram acentuar-se a diminuição da sua população, que se foi concentrando no litoral. E, portanto, obviamente que a riqueza está muito, a riqueza, a produção de valor acrescentado está muito concentrada no litoral. Obviamente que os municípios beneficiam disso. E Oeiras, nesse aspecto, é um município privilegiado. Eu sou o primeiro a reconhecê-lo, porque temos uma concentração. Aí está, justamente na área tecnológica, empresas, o Oeiras tem 30% da base tecnológica instalada em Portugal. E, portanto, digamos, tem uma saúde financeira que uma dúzia de municípios em Portugal terá. Naturalmente que isso nos permitiu, ou permite-nos, acudir a situações que outros municípios têm muita dificuldade. Mas aquilo que nós assistimos ao longo deste período, e, portanto, não envolvendo aquilo que vou dizer, qualquer crítica ao Estado Central, eu quero dizer que veio ao de cima justamente as fragilidades do Estado e, ao mesmo tempo, as capacidades do poder local. Isto é, quando o Governo diz, bom, nós estamos muito preocupados com os idosos e, por isso, é necessário garantir que não falte nada aos idosos, que estão isolados, que carecem de alimentação, que carecem de medicamentos e que agora, por via desta situação, mais isolados ficam, com mais dificuldades. E como é que nós vamos chegar a esses idosos? As instituições estão em casa, mas os idosos estão em lares geridos por instituições de solidariedade social. Com esta pandemia, há um cuidador que, por qualquer razão, ou por ter um familiar infectado, ou porque contactou com alguém infectado, tem que ficar em casa. Nós sabemos que as IPs funcionam, enfim, no fio do arame, não têm pessoal em excesso, e naturalmente que se falta um cuidador, ou 2 ou 3 cuidadores, naturalmente que a dignidade com que são tratados esses idosos diminui substancialmente. Ora bem, entre o momento que o Estado diz, repara, a pandemia já decorre há 1 mês e meio, ainda não chegou apoio nenhum às instituições de solidariedade social. No entanto, nós ouvimos várias intervenções do Governo, de ministros, etc., a dizer que sim, senhor, que estamos muito preocupados e vai lá chegar apoio, e chegará. Mas a verdade é que se alguém está com fome hoje, não é daqui a 3 meses que se vai matar a fome. Se uma instituição de solidariedade social precisa de um fogão ou de um frigorífico, porque o excesso de trabalho neste momento o exige, não é uma intervenção solidária de quem quer que seja, que vai angariar fundos para que daqui a 1 mês há dinheiro para o fogão. Ora bem, pensando nisto tudo, a Câmara Municipal de Oeiras fez o seguinte, desde o início, não queremos que falte nada às instituições, ou seja, aos profissionais da linha da frente. Seja nos hospitais do São Francisco Xavier, no Hospital Prisão São João de Deus, seja nos centros de saúde, seja a Polícia de Segurança Pública, e reparem, estou a falar exclusivamente de serviços do Estado, aos quais, teoricamente, a Câmara nada tem a ver. Mas depois também os bombeiros, também as instituições de solidariedade social, as instituições culturais, as associações de moradores, toda esta gente, naturalmente, quem é que lhe valeu? A Câmara Municipal. As freguesias. Para terem uma ideia, o que é que nós decidimos? Nós decidimos que dar orientações muito claras. Tudo o que seja necessário para combater esta pandemia, do ponto de vista social, ou equipamentos de proteção individual, a Câmara Municipal satisfaz. Mas satisfaz de imediato. E, portanto, se há uma instituição que serve 50 refeições, mas passa a servir 100, a Câmara Municipal paga. E, para terem uma ideia, neste momento em Oeiras já foram servidas 27.000 refeições. E porquê? Porque é um município que está a servir refeições a todos os funcionários que estão no ativo.
seja da Câmara, seja da Polícia e Segurança Pública, seja dos bombeiros, Proteção Civil, serviços de saúde, centros de saúde, etc., IPSES. Portanto, são servidas refeições e temos 300 voluntários de transporte de refeições a toda a gente, equipamentos. Neste momento fizemos encomendas de ventiladores, por exemplo, já chegaram 12 ventiladores que foram entregues ao Hospital São Francisco Xavier, estamos à espera ainda de mais 41, que devem chegar possivelmente na próxima semana, bombas elétricas, seringas elétricas, enfim, uma panóplia de equipamentos tem vindo a ser entregues a todas estas instituições. Naturalmente que mesmo algumas instituições do Estado, a quem o Governo terá dito, nós temos aqui na área metropolitana de Lisboa, os presidentes de Câmara, todos os presidentes de Câmara, temos uma plataforma também de informação, enfim, de permuta de informação. A própria área metropolitana se constituiu em central de compras e fez aquisições para todos os municípios, para além das encomendas individuais que cada município faz por si, e já houve situações em que é o próprio governo a dizer, bom, já não é preciso porque o hospital tem os bens, etc. Mas depois nós verificamos 2 ou 3 dias depois que afinal não tem e lá estão os municípios a terem que atuar e, portanto, o que esta pandemia vem demonstrar é a capacidade, a flexibilidade, a generosidade realmente dos autarcas, por uma razão muito simples. Porque é a nossa gente, são as pessoas que nós conhecemos. Para nós as vítimas e os infectados não são estatística. Eu sei que os neoliberais, essa ideologia de quinta categoria, para tudo é estatística. Tudo é lucro, o que conta é o lucro, é o dividendo, não é? E, portanto, tudo é tratado com estatísticas. Os desempregados são números, não são pessoas. Ora bem, para nós autarcas, quando alguém morre infectado pelo vírus, ou o conhecemos, mesmo num município com 170 mil habitantes, como é Oeiras, ele é amigo de alguém, é familiar de alguém que nos conhece, que nos diz, morava na rua A ou na rua B, na freguesia tal, ou são os bombeiros que o conhecem, ou é um médico, etc. E nós temos conhecimento praticamente imediato de quem é essa pessoa. Pessoa. Não é mais um a adicionar à estatística global das vítimas mortais do Covid. Portanto, eu julgo que há várias lições a extrair desta pandemia. Portanto, a primeira é realmente a grande capacidade de resposta que os municípios e as freguesias têm tido no combate na linha de frente, no sentido de garantir que aqueles que têm que trabalhar tenham as condições mínimas necessárias para o poder fazer. Segundo, apesar de limitações financeiras que alguns municípios têm, automaticamente alteraram as suas prioridades. Terceiro, a questão do Estado. Eu espero que sirva de lição, realmente, a todos aqueles que ainda há menos de um ano, pediam o fim do Serviço Nacional de Saúde. E têm contribuído realmente para pressionar, para fazer lobby ao longo dos anos para o desarmamento do Estado. Para aqueles que dizem quanto menos Estado, melhor Estado. É a maior mentira, é a maior monstruosidade que os neoliberais têm vindo a defender ao longo da última década. Na realidade, e o João Ramalhianos há dias falava nisso, eu fiquei muito satisfeito porque eu falo nisto há para aí 20 anos. Nem Estado mínimo, nem Estado máximo. Estado necessário. Fala-se em reformas do Estado, reformas disto, reformas daquilo. Mentira também. Na realidade, se queremos reformar alguma coisa, temos que saber o que é que queremos fazer. Em primeiro lugar, nós temos que saber que Estado é que precisamos. Que Estado é que as pessoas precisam. E, em função disso, reformar o Estado. Não é nem mínimo nem máximo. Aquilo que é necessário de acordo com o nosso estado de desenvolvimento e de acordo com os nossos valores, do ponto de vista democrático, dos direitos humanos, daquilo que é a pessoa. O Estado serve as pessoas. E, portanto, eu não me surpreendo agora, independentemente da justiça a apoiar, obviamente aí está, o Estado deve apoiar as empresas. Sempre que possível, deve apoiá-las. Mas é curioso que justamente aqueles que dizem que o Estado não deve intervir são os primeiros.
a dizer que agora o Estado vai dar tudo às empresas. Tem que dar, sim, senhor, mas com critério. Com critério. Portanto, por outro lado, pós-pandemia. Eu julgo que já tem pouco tempo, pós-pandemia. Ora bem, ainda antes, ou desde o início, a nossa preocupação, junto de toda a gente, de quem tem responsabilidade, pensou, bom, a paralisação do país vai ter consequências. E, naturalmente, está a ter consequências ao nível, particularmente, do emprego. E não só do emprego, também, realmente, do apoio às famílias e pessoas isoladas, mais fragilizadas. E, portanto, significa isto que o apoio social tem vindo a ser dado até agora, vai ter que continuar durante mais algum tempo. A preparação para as escolas, a preparação realmente ao nível educativo. No nosso caso, porque temos tido, eu acho que aí o Almeida Ricos fica satisfeito com o Oeiras, porque nós temos vindo a preparar-nos tecnologicamente realmente há muitos anos e, portanto, temos um suporte tecnológico que nos permitiu, por exemplo, enquanto que o Governo, ao lançar o ensino à distância, surgiram várias polémicas por causa da proteção de dados, por causa da insegurança do ponto de vista da eventual acesso a dados pessoais. O Oeiras estabeleceu um acordo com a Cisco e com a Altice e, portanto, foi possível munirmos todos os alunos, e nós temos 20.000 alunos aqui no Conselho, temos 2.000 professores, foi possível munir-los a todos das respectivas ferramentas tecnológicas, uma plataforma própria e uma garantia total de segurança de dados a todos os alunos. E, portanto, neste momento estão criadas todas as condições para realmente haver este ensino através da internet junto dos alunos do Oeiras. Ora bem, mas também em relação à economia. Portanto, obviamente, que as câmaras municipais aí têm algumas limitações. O Governo já criou algumas linhas de financiamento, a própria União Europeia já tomou medidas, mas entre as medidas que são tomadas pela União Europeia e pelo Governo e o momento em que chegam às empresas, vai uma grande distância. Obviamente que há questões que dizem respeito exclusivamente aos municípios. Nós estabelecemos isenções de taxas desde os parquímetros, aquilo que são concessões da Câmara, rendas, suspendemos pagamentos, adiamos pagamentos durante algum tempo, estamos a montar um gabinete, porque nós sabemos quem é que é afetado, e aí cada município tem as suas especificidades. Obviamente, o Oeiras tem um tecido empresarial rico, indiscutivelmente. E, portanto, o nosso problema não são as grandes empresas. Eu diria que as grandes empresas do Oeiras, provavelmente com esta pandemia, até ganham dinheiro, porque como a maior parte delas são empresas na área tecnológica, naturalmente que houve uma corrida, digamos assim, a equipamentos e a ferramentas na área informática, e isso, obviamente, que é positivo para essas empresas. Agora, as pequenas e médias empresas do Oeiras correm os mesmos riscos que qualquer pequena e média empresa, no outro lado, os restaurantes, as empresas de prestação de serviços às pessoas e à comunidade que encerraram e, portanto, muitas vezes têm até pela sua organização, têm alguma dificuldade em conhecer os meandros de acesso a linhas de financiamento pela banca, etc. Em relação a essas, nós estamos a criar um gabinete que estará a funcionar já na próxima semana, com a integração da CIP, da Airlis e da Associação A Airlis é a Associação Empresarial da Região de Lisboa e a Associação de Comerciantes de Oeiras e a CIP, com a participação das três e a Câmara Municipal, um gabinete que a partir já da próxima semana irá prestar apoio às pequenas e médias empresas no sentido de lhes garantir, enfim, desassegurar que elas podem candidatar-se a esta ou aquela linha de financiamento. Como estamos a estudar também a possibilidade de criar um fundo destinado a situações mais emergentes que possam estar, digamos, conexas com a criação dos postos de trabalho e, em função disso, a Câmara Municipal poderá vir a garantir, enfim, algum financiamento, mas isso, como sabem, depende, há questões de natureza legal. Por todos nós, neste momento, o nosso entusiasmo, a nossa vontade, leva-nos naturalmente a tentar ajudar a fazer o melhor. Mas daqui a um ano, ou daqui a dois, teremos uma inspeção do Tribunal de Contas, uma inspeção da Inspeção-Geral da Administração do Território. E nessa altura já ninguém se lembra da pandemia. Por um lado é positivo, mas por outro lado, nessa altura ninguém tem a noção da pressão que sobre todos nós é exercida
para podermos ajudar aqui e além, não é? Para terem uma ideia, por exemplo, e termino com isto, os profissionais das profissões essenciais aqui em Oeiras, nós reservamos 3 hotéis, por exemplo. Um hotel para os profissionais de saúde, dos hospitais do Estado, dos centros de saúde, para não irem para casa podendo contagiar as famílias que estão instalados em hotéis pagos pela Câmara Municipal. As forças de segurança, enfim, todos aqueles que no fundo estão largamente na linha da frente, como temos um hotel também para infectados, digamos que a Câmara Municipal, nesta primeira fase, foi realmente a defesa do socorro de toda a gente em estado de necessidade. E, portanto, termino com isto, dizendo que, por um lado, é gratificante, todos nós estamos preocupados com o tempo, com a duração desta pandemia, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, satisfeitos pelo nível, pela qualidade, pelo profissionalismo, pela dedicação de tanta gente. Eu diria que veio ao de cima aquilo que de melhor os portugueses têm. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela exposição que fez. Eu, sem demorar muito mais tempo, daria desde já a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Dr. António Almeida Henriques. Força, a palavra é sua. Muito obrigado, então. Boa tarde a todas e a todos. E depois de ouvir o meu amigo Isaltino Moraes e meu colega, fica bem patente porque é que se diz que o poder local foi uma das principais conquistas do 25 de Abril. E, portanto, queria, antes de mais, saudar o meu colega Isaltino Moraes e, ao mesmo tempo, saudar o Rodrigo Gonçalves por, através desta plataforma eGov, nos permitir estarmos hoje aqui a conversar desta forma, à distância. Eu estou em Viseu, o Isaltino Moraes em Oeiras. 2 concelhos tão diferentes, porque se compararmos Viseu com Oeiras, nós estamos a falar do 3º concelho do ponto de vista de produção de riqueza e com o 3º maior índice de poder de compra do país. Em Viseu estamos a falar do 51º em termos de índice de poder de compra. Em comparação, estamos a falar de uma área de 45 km quadrados que tem Oeiras e Viseu com 507 km quadrados. Estamos a falar de um concelho com 170 mil pessoas. Em Viseu estamos a falar de um concelho com 100 mil pessoas. Portanto, realidades muito diferentes. Estamos a falar de um concelho junto da capital. No caso de Viseu estamos a falar de um concelho no interior do país, mas felizmente também o concelho que hoje é referência do ponto de vista, eu diria que é um pouco o farol da forma como se tem combatido esta lógica da interioridade e como Viseu se tem vindo a afirmar, que efetivamente hoje é o maior concelho do interior do país e se olharmos, se compararmos e hoje estamos no dia 25 de Abril, em que estamos também a comemorar esta data tão importante, se compararmos com aquilo que era o Viseu de 1974, e eu recordo-me, porque cheguei de Moçambique com 12 anos, exatamente em 1974, e recordo-me que a 9 km de Viseu, numa aldeia chamada Cavernães, a casa dos meus avós e mais 2 casas eram as únicas que tinham sanitário. Na maior parte das casas não havia saneamento. Este é um bocadinho o retrato que tínhamos. Viseu, na altura, tinha 75 mil habitantes. O concelho hoje terá ultrapassado os 100 mil habitantes face aos cidadãos estrangeiros também que vivem connosco. Isto para falar do quê? Para falar, de facto, desta evolução. Aliás, no dia em que se comemora o 25 de Abril, Viseu também o está a comemorar. Também o está a comemorar e de que forma é que o estamos a comemorar? Estamos, olha, desde logo homenageando 5 capitães de Abril que, a partir do Regimento de Infantaria de Viseu, fizeram também esta revolução. E eu gostava de começar exatamente esta minha intervenção por prestar aqui uma homenagem ao Diamantino Gertrudes da Silva, ao Arnaldo Costeira, ao Perígio Ramalho, ao Ferreira do Amaral e ao Amândio Augusto, que foram 5 capitães de Abril que, a partir do Regimento de Infantaria de Viseu, ajudaram neste movimento dos capitães e fizeram também 25 de Abril. E neste dia escolhi uma frase, visto que não iríamos fazer a sessão do 25 de Abril, que é habitual na Assembleia Municipal, escolhi também decorar a fachada do município com uma homenagem a estes capitães de Abril, com os cravos vermelhos da Revolução e uma frase da Sofia de Melo Brainer que diz: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Porque acho que é de facto uma frase que espelha bem aquilo que esperávamos do 25 de Abril e também o percurso que fizemos.
E, de facto, o meu colega Isaltino Moraes falava do 25 de Abril, dos seus valores e do percurso que fizemos. A verdade é que, se conquistámos a liberdade, se podemos hoje dizer, e começo já por aqui, que a questão do Estado de Direito Social foi uma grande conquista do 25 de Abril. Eu sou um social-democrata, eu sou um reformista, sou uma pessoa que está favorável à economia de mercado, mas uma economia de mercado regulada. E por isso sou também favorável ao Serviço Nacional de Saúde e se verifica hoje como é que o Serviço Nacional de Saúde tem sido tão relevante no momento que atravessamos. E, por outro lado, quando muita gente põe em causa estes 46 anos de percurso que fizemos, eu digo, o que é que seria Portugal se não tivesse tido eu diria que 3 momentos marcantes. Por um lado, o 25 de Abril, um segundo momento muito marcante foi o processo de descolonização. Não nos podemos esquecer, no caso concreto de Viseu, o cerca de 1 milhão de retornados que vieram das ex-colónias tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do território. Aliás, Viseu dá o salto de 75 mil pessoas para quase 90, exatamente neste período em que os retornados chegam a Portugal e, através do seu empreendedorismo, desenvolveram também este território. Depois há um terceiro momento, que é a entrada na União Europeia e a forma como os fundos comunitários vieram a influenciar as nossas vidas. E a verdade é que, olhando depois Altino Moraes, ele acaba por ser o autarca que acaba por ter vivido os vários ciclos. Reparem que nós, há 46 anos atrás, nem eletricidade ao domicílio tínhamos. Nós hoje temos uma grande conquista também do 25 de Abril. É que não há nenhuma casa no país que não tenha eletricidade. E essa é uma grande conquista. Quando olhamos, por exemplo, para o domínio do abastecimento de água, daquilo que são as infraestruturas básicas, um concelho como o meu, com 507 km² e com realidades que são distintas, hoje tem 99% de cobertura de água e tem 98% de cobertura de saneamento. Repare que eu falava que há 46 anos atrás, na aldeia a 9 km, só 3 casas é que tinham saneamento. Ou melhor, 3 casas é que tinham casa de banho. E, portanto, este foi o grande salto que demos. Isto para iniciar exatamente a minha intervenção, por prestar homenagem ao 25 de Abril, mas também, sobretudo, prestar uma grande homenagem aos autarcas. Eu acho que os autarcas, ao longo destes 46 anos, foram eles que construíram este país. Eles e os empresários e os cidadãos, mas os autarcas foram e são grandes motores do território, porque numa primeira fase tiveram que saber responder àquilo que era o primeiro nível das preocupações da população. A luz, a água, enfim, o saneamento. Numa segunda fase, e na fase em que o Isaltino é eleito pela primeira vez para Oeiras, era a fase em que estávamos no domínio dos equipamentos. Ele falou dos centros de saúde, ele falou das escolas, ele falou de todas as infraestruturas que estavam por fazer e que são exatamente feitas nesse período de uma forma muito acelerada, com a utilização dos fundos comunitários. Obviamente que até podemos dizer que algumas vezes com algum exagero da forma como se duplicaram infraestruturas. A verdade é que 46 anos depois, e apesar de todo o investimento que se fez ao nível daquilo que eram as infraestruturas, no caso de Viseu ainda continuamos a ter esta malfadada ligação a sul, este IP3, que é um assassino de pessoas, onde mais de 100 pessoas já morreram. Infelizmente, é verdade, ainda continuamos a ter estas fortes assimetrias, apesar de todo este investimento. Isto para referir que, de facto, sob grande conquista foi 25 de Abril e acho que este percurso que temos vindo a fazer tem sido um percurso bonito que devemos enaltecer. Passando agora à segunda questão, eu tinha dividido em 4 partes a minha intervenção. A resposta do poder local e a forma como respondemos à pandemia. Eu estou há 6 anos e meio à frente da Câmara de Viseu e posso-vos dizer que já passei por momentos muito difíceis. Recordo-vos que passei aqueles incêndios que tivemos, em que na madrugada de 15 para 16 de outubro, às 4 da manhã, eu declarava exatamente o estado de calamidade no meu concelho, porque tinha 5 frentes de incêndio a entrarem pelo meu concelho dentro. Felizmente não tive nenhuma vítima mortal, porque conseguimos evacuar a tempo 2 aldeias que estavam ameaçadas pelas chamas. Esse foi um dos problemas difíceis que tivemos que responder e ainda hoje estão por resolver muitos problemas dessa altura. Se recordarem, também tive que ser confrontado com um grande problema de uma seca extrema que o país viveu, em que me vi obrigado a andar quase um mês e meio, a transportar água em caminhões cisternas para que não faltasse água
aos cidadãos de Viseu durante aquele período. E ao longo deste tempo também já convivi com 3 tempestades. Digamos que já é aqui uma tarimba que me levou, e falo neste exemplo porque levou-me a valorizar muito uma coisa que tem sido útil neste período, que é a nossa proteção civil municipal. Eu até julgava que se podia não investir tanto no âmbito da proteção civil, mas a verdade é que hoje me orgulho de ter em Viseu bombeiros sapadores devidamente habilitados, de ter uma polícia municipal devidamente habilitada, ter uma proteção civil devidamente habilitada, ter um centro de proteção civil que tem sido crítico e fundamental para responder aos problemas das populações, nestes momentos como agora, nesta situação da pandemia. E voltando agora, indo agora à questão da pandemia, de facto, eu acho que nós desvalorizámos um pouco esta questão numa primeira fase. E como demos conta, estávamos, como costuma dizer, com os braços e sem saber muito bem como responder. Eu tenho dito em várias ocasiões que ao longo destas 5, 6 semanas, nós autarcas, todos nós, todos os portugueses, temos estado a interpretar o guião de um filme que não estava escrito. Isto é, temos estado a escrevê-lo todos os dias. Nem o Estado Central estava preparado para fazer esta resposta, nós não estávamos ao nível autárquico preparados, nem os cidadãos. A verdade é que fomos aprendendo ao longo destas 5 semanas a combater este inimigo invisível e a minha primeira preocupação, enquanto Presidente da Câmara, e concordo com o Isaltino, nós não nos podemos fechar, porque a diferença do poder local, e eu tenho a experiência do poder local, quer como Presidente da Assembleia Municipal, agora como Presidente da Câmara, tenho a experiência de participação do Governo, tenho a experiência de ter tido também deputado da Nação, mas de facto esta é a função onde nós conhecemos as pessoas. Apesar de eu viver num concelho com 100.000 pessoas, eu posso não saber o nome das pessoas, mas olho para a cara delas e sei dizer se é da freguesia de Cota, ou se é da freguesia de Silgueiros, ou de Vila Chã de Sá. Quase que ao fim de 6 anos, a associação da pessoa à freguesia é muito próxima. Isto para dizer o quê? Não estamos a falar de números, não estamos a falar de estatísticas, estamos a falar de pessoas que não conhecemos, ou que se não conhecemos diretamente, conhecemos de uma forma indireta. E daí que muitas vezes quando se fala de como é que vamos repartir as competências entre o Estado Central e o Estado local, a verdade é que nós às vezes nem precisamos que exista lei habilitante. Eu pergunto que lei habilitante é que obrigou, entre aspas, o município de Viseu a ter que intervir nestas 5 semanas em domínios que não eram da sua competência, como os domínios da saúde. E gostava de realçar aqui uma coisa, que é a franca e estreita colaboração que tem existido com os serviços de saúde daqui do ACES Viseu de Lafões e também do Hospital de São Teotónio. E lamentar até que, para além de elogiar esta cooperação muito estreita, que tem sido crítica, não posso deixar de fazer aqui 2 críticas. Por um lado, a ausência de importância que se deu ao Hospital Central de Viseu, que serve aqui o universo de quase 500 mil pessoas, que nem sequer um laboratório de análises Covid tinha habilitado. Isto é, nós entramos neste processo sem ter num hospital que serve meio milhão de pessoas um laboratório de análises para fazer análise Covid. E quando este humilde Presidente da Câmara procurou colmatar essa necessidade, desafiando 2 entidades privadas a instalarem-se em Viseu rapidamente, e a Câmara criou as condições, tive a barreira da parte da senhora Presidente da ARS Centro, que não queria sequer que se abrisse esse centro. A verdade é que, contra ou a favor dela, o centro foi aberto e a primeira resposta que Viseu teve, do ponto de vista dos testes Covid, foi a autarquia que, no fundo, o fez com a conivência do hospital, com a conivência dos médicos de saúde pública de Viseu, que não deixaram de apoiar esta iniciativa da autarquia. E se falamos nesta questão de saúde pública, que é o problema principal que estamos neste momento a viver, o que dizer da forma como se atacou a vertente social? Nós começámos com um problema de saúde pública, logo a seguir um problema social. E aí eu gostava de também relatar aqui, na primeira pessoa, a fragilidade da segurança social. Eu cheguei à conclusão que a segurança social não conhece os seus clientes, isto é, não conhece as IPSS. O primeiro levantamento que eu tenho das IPSS no meu conselho, dado pela Segurança Social, faltavam lá cerca de 12 instituições. Nós temos 53 instituições sociais no Concelho de Viseu, que nós conhecemos bem. Só para dar uma grandeza, essas 53 instituições IPSS representam praticamente 6,6% da população de Viseu. Entre aqueles que lá estão, os que são utentes de lares, entre aqueles que são apoiados no seu domicílio, mais os funcionários que trabalham nesta instituição. Teve que ser
enfim, a autarquia a fazer esse levantamento. E enquanto nós temos trabalhado desde esta altura 7 dias por semana, 24 horas por dia, a minha task force reúne ao meio-dia e às 7. Todos os dias às 2 horas reúne a Comissão Municipal de Proteção Civil, onde todos são representados. Mas a Segurança Social vai de fim de semana, em período da crise do Covid-19. A Segurança Social vai de fim de semana, o que obrigou também o município de Viseu a lançar uma linha. Criámos o Viseu Ajuda, tivemos que criar uma resposta de imediato. Para quê? Para servir as tais refeições que falava o Isaltino. É que eu já tenho pessoas no meu concelho a quem tenho que servir refeições sob pena das pessoas passarem fome. Tenho pessoas que necessitavam ter os seus medicamentos à hora certa, mas que não tinham, face ao confinamento, a possibilidade de os ter. E esta linha permitiu levar esses medicamentos à casa das pessoas, ir ao supermercado fazer compras para as pessoas, fazer múltiplas coisas, como a criar um serviço takeaway para os livros da nossa biblioteca, para que as pessoas em casa não deixassem de continuar a poder ler alguns livros e a poderem acompanhar. Isto para dar uma segunda vertente de como a Segurança Social, de facto, falhou do ponto de vista do apoio de proximidade. E isto leva-nos a uma outra questão, que é o modelo de organização do Estado. Eu diria que a descentralização foi feita na prática, sem legislação e sem envelope financeiro. Porque como nós estamos próximos das pessoas, temos que responder de imediato. E como temos que responder de imediato, não vamos perguntar se a lei nos permite, ou se é habilitante ou se não é habilitante. Acabamos por agir. E esperando aqui, como dizia o Sr. Presidente da República há uns dias, que num futuro, quando passar esta pandemia, que vai passar, nós vamos ganhar esta guerra, que depois não venha a Inspeção-Geral de Finanças e outras instituições a pôr em causa que as autarquias tenham tomado determinado tipo de atitudes para fazer face às necessidades de proximidade das populações. Obviamente que, ao mesmo tempo que tudo isto era feito, há algo que as pessoas esquecem. É que uma cidade e um concelho não podem deixar de funcionar. As pessoas foram para casa, algumas em teletrabalho, enfim, esta lógica de isolamento social que tem sido tão importante para o combate ao Covid-19 em Portugal e também aqui no meu território, mas a verdade é que nada deixou de funcionar. Os nossos funcionários da autarquia continuam todos os dias a trabalhar para que as pessoas tenham água ao domicílio, para que tenham o tratamento das águas residuais, para que exista a recolha do lixo, para que os buracos sejam tapados, para que os jardins continuem em condições. O urbanismo não parou, a área social não parou. Digamos que toda esta lógica não parou. Portanto, essa também foi uma das preocupações. Uma preocupação é as cidades não param, e não param porque efetivamente as autarquias se organizam para que elas não parem. E gostava também aqui de render homenagem, tantas vezes injustiçados, os funcionários das autarquias locais, mas que acabam por ser pessoas que neste momento são eles que andam na rua todos os dias, com riscos, é óbvio, mas devidamente equipados a fazer o trabalho que têm que fazer. Isto para vos dar nota de quão difícil tem sido, mas ao mesmo tempo de quão orgulhosos nós também vamos ficando de conseguirmos dar resposta a todas estas questões que se colocam no dia-a-dia. Portanto, eu diria que da parte do município de Viseu, que seja através da linha Viseu Ajuda, através de uma linha SOS que criámos com as instituições sociais até para o fornecimento dos EPIs, passando até pela linha Viseu Ajuda Mais, onde 25 medidas foram tomadas de imediato para apoiar as empresas, para apoiar as famílias e apoiar as instituições, não deixámos de fazer o nosso percurso e de estarmos próximos das pessoas. Mesmo agora, quando começaram as aulas, não deixámos de estar também na primeira linha, mas aí também se prova como o país é tão desigual, como o país tem tanta falta de coesão. Enquanto o Isaltino falava do seu conselho tecnológico, onde facilmente conseguiu implantar o ensino à distância, eu posso dizer que 1/3 do meu território ainda não tem fibra óptica, o que significa que o jovem, a criança que vive na freguesia de Cota ou na freguesia de São Pedro de França, pode estar a ver as suas aulas através da televisão, mas não pode ter o apoio através da internet, como tem o meu filho que vive ou a minha filha que vive no concelho de Viseu. Portanto, ainda há aqui, neste momento, do ponto de vista da coesão, há aqui um aspecto que é preciso rapidamente acautelar. É que hoje a falta das ferramentas digitais põe em grande situação de desigualdade e de isolamento das populações. Há muitas populações do meu concelho que estão isoladas nas suas casas e que não estão a contactar como nós estamos a contactar neste momento, porque não podem, não têm fibra óptica e em alguns dos casos, para às vezes falarem pelo telemóvel, têm que andar 1 ou 2 quilómetros para ir à procura de sinal para poder falar.
Aqui está um problema de política pública que deveria ser resolvido rapidamente. Eu preciso distribuir, tenho 500 palmos para distribuir pelas crianças do primeiro ciclo e estou aqui a encontrar com a Altice soluções para que elas possam ter acesso à internet, porque não lhes servirá de nada ter os meios e depois não ter a acessibilidade. E falo nisto porque acho que é uma das questões gritantes que ressaltou deste período que temos vindo a atravessar, é como há, de facto, uma assimetria muito grande, uma grande falta de coesão territorial no domínio das tecnologias. E passo ao quarto ponto, que é como é que eu olho para o futuro. Eu penso que o Conselho de Viseu, nestes últimos 5 anos, fez um percurso, e digo isto com algum orgulho, e da equipa que me tem acompanhado, de apostarmos em setores diferentes. Apostar nas tecnologias de informação. Nós conseguimos fixar 18 empresas tecnológicas que só nos últimos 3 anos e meio criaram 750 postos de trabalho, e posso dizer que nenhum destes 750 postos de trabalho está em layoff. Todos estiveram a trabalhar durante este período e grande parte deles em teletrabalho, e uma destas empresas, em plena pandemia, anunciou mesmo que iria recrutar mais 80 pessoas, o que é extremamente importante numa fase destas. A segunda aposta que fizemos foi na área da saúde. Trouxemos o Hospital da CUF e mais um conjunto de valências para Viseu, e posso dizer que estamos neste momento a terminar um investimento também de capital francês para uma residência assistida, que vai criar cerca de 80 postos de trabalho, e portanto esta aposta na saúde também foi uma aposta acertada. Nas indústrias ambientais, igualmente, também aqui, quer no ambiente de energia, as coisas continuaram a funcionar, e na agroalimentar. Estes 4 setores de aposta nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, de facto verificaram-se como importantes. Mas não deixo de olhar com grande preocupação para 2 coisas. Por um lado, para a saúde financeira das autarquias. O meu município tem uma boa saúde financeira, mas com a redução da receita que vai ter fruto da fase em que estamos e com o aumento de despesa, designadamente quando se está a substituir ao Estado Central, eu não sei se a saúde que hoje tem o poder local se irá manter. Esta é uma das grandes dúvidas que tenho neste momento e uma das grandes preocupações, que é como vai ser também o poder local depois desta fase que está a passar. Em segundo lugar, como é que nós vamos ter condições para fazer o tal apoio de proximidade que tem que ser feito? Porque legislar é fácil, mas depois fazer chegar as medidas às pessoas é muito mais difícil. E essa é a crítica que eu faço. Este governo tem legislado muito, nas diferentes domínios neste período da pandemia. A verdade é que demora a que as pessoas sintam o efeito da legislação que se produziu. E, por outro lado, nós vamos ter que ter aqui uma estratégia do país muito quase construída minuto a minuto, com uma boa task force entre o poder central e o poder local. Porque este poder local de proximidade é que vai permitir nós ajudarmos muito, por exemplo, o comércio de proximidade. Como é que estará o comércio de proximidade quando voltar outra vez a abrir? Como é que estarão os nossos restaurantes que estiveram fechados durante este período? Os nossos hotéis, que nos próximos tempos não vão ter possibilidade de voltar outra vez a receber seus turistas. Mesmo alguma produção, apesar de ter assistido e bem a algumas empresas industriais que converteram, por exemplo, uma empresa têxtil de Viseu, de confecção, muito boa, rapidamente converteu uma parte da sua empresa para produzir os equipamentos de proteção individual e está neste momento a fazer produção nesta área e aliás, simbolicamente, as máscaras recicláveis que vamos distribuir a toda a população quando houver este período de abertura, estão a ser produzidas nesta fábrica que se reconverteu para esse efeito. Agora, penso que nós vamos ter que ser muito imaginativos, trabalhar muito numa lógica colaborativa, até entre autarquias. Por exemplo, eu há dias falava com o meu colega Isaltino Moraes num evento em que estávamos em Aveiro, em que lançava o desafio, porque não, o município com a dinâmica e a dimensão de Oeiras, poder trabalhar de uma forma quase irmanada com o município do interior do país, como é o caso de Viseu, e em conjunto podemos aproveitar sinergias, pela mão de obra que eventualmente cá possa existir, que ele não tenha, por todo um conjunto de sinergias que se possam aproveitar. Eu penso que o segredo do dia da manhã, para além das respostas comunitárias que vão ter que existir, para além de um conjunto de vetores, de políticas acertadas e da incerteza de não sabermos como é que o mundo estará depois disso, mas penso que uma das principais questões vai ser sabermos ser criativos e, mais uma vez, o poder local não vai deixar de ter aqui um papel crítico para recuperarmos a economia,
para continuarmos a captar investimento e recuperarmos outra vez a dinâmica económica que fixa as populações aos nossos territórios e os faz desenvolver. Portanto, é um pouco este o desafio que eu acho que temos pela frente. Mais fácil para o Isaltino, muito mais difícil para nós. Eu costumo dizer que captar o investimento para Viseu dá muito trabalho, dá muito esforço, é muito resultado de transpiração. Felizmente, para concelhos como Eiras, como Aveiro, como Braga e outros, enfim, os investimentos vão surgindo naturalmente. Nós, cada vez que captamos temos que abrir um espumante do Dão para comemorar o facto de o termos conseguido conquistar. É muito mais transpirado. E, portanto, era um pouco isto que eu gostava de partilhar convosco nesta primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste momento temos já 8 perguntas, 7 por escrito e uma que será feita oralmente. O que é que eu ia fazer? Neste momento os micros estão abertos dos 2 oradores. Eu vou já começar a ler as perguntas e depois passarei novamente a palavra aos oradores para que possam responder às perguntas. Queria só fazer uma nota, agradecer às pessoas que nos estão a assistir. Muito obrigado. Temos imensa gente neste momento muito interessada. Obrigada pela vossa participação e começo pela pergunta do Cláudio, que diz o seguinte: boa tarde, senhores presidentes. A minha pergunta refere-se ao seguinte aspecto. Além dos apoios que já deram aos municípios, e bem, que outras estratégias e ferramentas o poder local pode disponibilizar às populações? Depois acaba dizendo bem, haja e viva a democracia. Muito bem. Agora temos o Jorge B, que felicita a plataforma e pergunta o seguinte, a ambos também, pergunta para ambos: como presidentes de municípios em pontos distintos do país, sentem o apoio do governo para gerirem a atual crise da pandemia vivida da mesma forma ou sentem-na de formas diferentes? Terceira pergunta, também para ambos. O Paulo diz o seguinte: boa tarde, parabéns pela iniciativa. Os planos de contingência do município de Oeiras e de Viseu têm naturalmente uma dimensão financeira limitada. Até quando pensam os senhores presidentes de Câmara respectivos assegurar esses planos de contingência sem o reforço das entidades governativas? Próxima pergunta. Dr. Eduardo Correia, que conheço, como está. Boa tarde. Antes de mais, um abraço para o Presidente Isaltino Moraes e para o Presidente Almeida Henriques. Parabéns pela organização. E segue aqui a pergunta para ambos. De que forma deveria o Estado português posicionar estrategicamente Portugal para os desafios que esta pandemia que afetou o mundo nos trouxe? Portanto, que posicionamento deveria o Estado português dar a Portugal no pós-pandemia? Faltam apenas mais 2, peço-vos escritas. Susana Gonçalves diz o seguinte: o papel da proximidade dos municípios tem sido muito importante e vimos que o Governo adotou medidas legislativas ao nível da contratação pública com o aumento do valor máximo do ajuste direto e a não exigência de documentos de habilitação, algumas medidas ao nível dos recursos humanos, etc. Que outras medidas e em que áreas consideram que deveriam ser tomadas e abertas algumas restrições? Outra pergunta também. Uma das incógnitas é o que fazer aos pais com filhos menores de 12 anos que não puderam fazer teletrabalho. Como é que se pode esperar que as crianças do primeiro ciclo façam as suas atividades durante o dia sem ter o acompanhamento dos pais? Queria a vossa opinião sobre esta questão. Também de uma senhora. E, por fim, a última pergunta escrita, e fica a faltar uma pergunta verbal que já vai fazer logo a seguir a pessoa. É do Luís Matias, que diz o seguinte: agradece a iniciativa, agradece aos 2 oradores e diz o seguinte: o Governo devia criar medidas excepcionais de apoio, por exemplo, benefícios fiscais, para quem cria novas empresas ou associações com o intuito de criar postos de trabalho? Uma segunda questão na mesma do Luís Matias: os executivos que lideram prevêem medidas extraordinárias para apoio à população nos vossos municípios?
Por exemplo, distribuição de material de proteção, testes de vírus aos domicílios, etc. Tomaram nota destas perguntas escritas, os oradores, penso eu, e eu agora passarei a palavra à última pergunta, que será uma pergunta verbal feita, que também conhecem a pessoa, o ex-secretário de Estado do PSD, José Amaral Lopes, que está aqui connosco e que vai fazer neste momento a sua pergunta oralmente. Ora, José Amaral Lopes, já te estamos a ouvir, força. Muito boa tarde e, como os outros, dou parabéns à iniciativa e saúdo os senhores presidentes de Câmara, que já os conheço há muitos anos. E queria fazer uma pergunta, porque foram há duas perguntas que me ocorreram. Uma delas antes das vossas intervenções, tem a ver com uma coisa que eu já pensava antes e que já refletia antes de acontecer o Covid-19, esta pandemia, porque tive a oportunidade de assistir a algumas conferências com pessoas que sabem mais do que eu, falavam na revolução tecnológica que estamos a assistir, na quase substituição do trabalho humano pelo trabalho, digamos, da máquina, da tecnologia, e esta pandemia veio a obrigar-nos, repentinamente, a adotar modelos de trabalho e de funcionamento diferentes do habitual, nomeadamente aquilo que nós designamos vulgarmente como teletrabalho. Há muitas instituições europeias, eu tive alguma colaboração na Comissão e apercebi-me disso, que já usam este modo de função, este modo de exercer funções há muitas décadas. Em Portugal há um bocado de preconceito, pensa-se que prejudica a produtividade, mas pelos vistos, os países mais produtivos ou competitivos do que nós utilizam de uma forma muito mais regulada, muito mais sistemática. E eu gostaria de perceber, porque toda a gente agora está muito preocupado com o combate à pandemia, é óbvio, mas pouco se fala no futuro. Estamos muito dependentes daquilo que a União Europeia vai decidir em termos de ajudas financeiras, mas no futuro, em termos de sociedade, de forma de organização, se esta pandemia vai ou não ter algum efeito que pode ser positivo. Nomeadamente, se as autarquias consideram que é uma das formas adequadas no futuro para determinados tipos de funções, aprofundar, pelo menos estudar as melhores formas de utilizar o trabalho à distância, online, utilizando as novas tecnologias. Isto tem impactos, como nós sabemos, na vida familiar, tem impactos nos transportes, porque há muita gente que sai de casa, é o meu caso, às 9 da manhã, para me sentar numa secretária à frente de um computador. E depois saio outra vez do meu trabalho e vou para casa, e muitas vezes continuo no computador em casa. As tecnologias hoje permitem controlar a produtividade e o tempo de trabalho das pessoas, portanto não há essa desculpa de que em casa as pessoas não fazem nada. Olha, a minha experiência é ao contrário, como não tenho quebras de rotinas para sair de casa para ir almoçar, para às 5 da tarde começar a ficar sozinho porque os meus colegas vão-se embora, muitas vezes continuo sem dar conta do tempo que estou a trabalhar. Mas isso é uma pergunta. Se acham que o teletrabalho pode ser uma das formas e autarquias estão disponíveis e têm capacidade técnica para isso? E se essa será adequada? A outra pergunta tem a ver com aquilo que os senhores falaram, tem a ver com a coesão. De facto, penso que esta altura era tempo de os autarcas repensarem e de serem uma força de pressão na Assembleia da República para reformular as próprias leis que são a base do funcionamento das autarquias. Eu acho que em termos de coesão, o nosso sistema autárquico está ferido de normas que permitam de facto uma verdadeira coesão. Fala-se muito no abandono dos territórios do interior, etc, etc. Quando as próprias leis são desmotivadoras do acesso de recursos humanos qualificados ao interior. Eu lembro-me nas autarquias que eu conheço mais pequenas, a remuneração de um presidente de Câmara é muito inferior à minha, que sou um funcionário público de carreira, também tenho mais de 30 anos, e portanto é muito difícil para qualquer autarca recrutar, motivando a saída de grandes cidades de Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, etc., quando muitas vezes a qualidade de vida que estas cidades do interior têm é de facto muito melhor. Aveiro é um exemplo disso, e Viseu é outro exemplo, e a Guarda, e enfim, muitas, as pessoas vivem muito melhor, mas depois não têm capacidade para recrutar, para atrair estas pessoas. Não seria tempo, numa estratégia de futuro, de se à Associação de Municípios ou a própria Assembleia da República reformular e repensar esta legislação, que muito se fala de coesão, mas ela própria é um empecilho, na minha modesta opinião, posso estar errado, para que essa coesão seja de facto mais eficaz e que atraia de facto as pessoas. Pronto, e acabei, não faço mais nada, não pergunto mais nada. Ok. Então, está feita a pergunta. Obrigado, José Manuel, pela participação em direto e, meus amigos, neste momento passo novamente a palavra
aos palestrantes. Começou o Dr. Isaltino Moraes a conferência, eu passaria então, se calhar agora, ao Dr. Almeida Henriques. Faça o favor, pode começar. Muito obrigado, e de facto foram todas elas questões muito pertinentes. Eu até começava pela última do meu querido amigo José Amaral Lopes, que saúdo também e felicito por poder estar a ouvir à distância. Sobre a questão da revolução tecnológica. Eu, por acaso, escrevo hoje um artigo, se não leram, recomendo, no Dinheiro Vivo, sobre exatamente pandemia e inteligência urbana. E onde faço um bocadinho este paralelismo. Os municípios que apostaram na vertente tecnológica do ponto de vista da resposta aos seus municípios conseguiram responder melhor, ou conseguem responder de uma forma mais eficaz neste momento, no domínio dos transportes, no domínio da recolha dos resíduos de solos urbanos, até no domínio como se relacionam com os municípios e na forma como conseguem pôr os seus funcionários em teletrabalho em casa. Portanto, eu diria que se conseguirmos resolver este problema de coesão, que é o Portugal Digital 100%, isto é, levar a todo o território a fibra óptica e aproveitar para no 5G, de uma forma democrática, chegar a todo o país e ao mesmo tempo poder até fazer um roaming no âmbito do 3G e 4G, porque eu tenho melhor cobertura quando chego ali a Vilar Formoso, porque quando chego à Espanha, o meu telemóvel vai procurar a melhor rede, independentemente do operador que eu utilizo. Por que não utilizar este mecanismo também no interior do país, para que nós possamos ter a melhor rede de GSM, independentemente do operador que subscrevemos? Este é logo um dos principais problemas a resolver. Por outro lado, cada vez mais eu acho que a inteligência urbana vai ajudar os territórios. Ajuda-os do ponto de vista, nós vamos ter menos dinheiro, temos que ter consciência, aquela questão das boas contas das autarquias está posta em causa também, neste momento, pelo aumento da despesa e pela diminuição da receita. Nós vamos ter cada vez que ser mais criativos e fazer mais com o menos. E muitas vezes a aposta na tecnologia compatibiliza as duas coisas. E no que diz respeito ao teletrabalho, que falava o José Amaral Lopes, o teletrabalho eu acho que veio para ficar. Aliás, eu penso que esta pandemia poderá ter alterado um bocadinho a forma como os cidadãos olham para a tecnologia. Porque aquilo que parecia que afastava as pessoas, a verdade é que neste período aproximou pessoas, aproximou famílias, aproximou os bairros, os vizinhos do bairro, que quase não se conheciam, que nestes dias até interagiram, muitas vezes até de uma forma bastante inovadora, e provou, enfim, até por aquilo que nós estamos a fazer, das múltiplas reuniões que temos feito, porque o mundo não parou, provou que efetivamente podemos dar aqui um salto e mudar hábitos de trabalho. Portanto, eu penso, deste ponto de vista, que há uma compatibilidade entre a tecnologia e, ao mesmo tempo, o emprego, e que pode-se estimular cada vez mais digamos que mesmo há aqui uma mudança de paradigma que nós podemos aproveitar. Em relação à coesão territorial, eu até diria que nós estávamos num percurso, eu às vezes até fico triste, duplamente triste, por estarmos a viver esta situação tão dramática, onde se perdem vidas e onde estamos nesta situação em que estamos, mas do ponto de vista do meu concelho estávamos exatamente a fazer aquele percurso de crescimento da curva com captação de novos talentos e captação de pessoas. Só estrangeiros, quase 5 mil pessoas que conseguimos captar nos últimos anos, 3 anos, 4 anos para viver em Viseu. E temo que isto agora se possa perder um bocadinho esta dinâmica, espero que não. Mas eu diria que desde que haja uma política fiscal adequada, não se torna difícil captar hoje, sobretudo os jovens, para trabalhar em concelhos como Viseu. Porque Viseu tem uma dinâmica cultural muito boa, hoje é talvez dos 5 concelhos com a melhor dinâmica cultural do país, tem qualidade de vida, nós estamos a 10 minutos de todos os sítios, é mais fácil criar os filhos, porque ao estarmos a 10 minutos podemos ir almoçar a casa, podemos deixar o filho na escola de manhã e ir lá buscá-lo ao fim do dia. E agora, ao falar em filhos, percebo bem a questão também que era colocada há pouco, por uma pessoa que eu não cheguei a perceber o nome, de como é que se pode compatibilizar o ensino em casa com os pais a trabalharem. Eu, de facto, também acho difícil, porque enquanto na escola as crianças, sobretudo, enfim, para os meus filhos já não é problema, porque tenho uma filha no 11º ano, outra na universidade e outra já a trabalhar. Mas quem tem filhos mais pequenos, eu acho que se deveria encontrar, enquanto este período decorresse, mecanismos que permitissem pelo menos um dos familiares ficar a apoiar o seu filho em casa do ponto de vista do ensino, nem que fosse metade do tempo. Eu, na minha autarquia, tenho estimulado. Aliás, quando isto aconteceu, a primeira coisa que disse foi: as pessoas que estão em risco vão para casa. Estimulei as grávidas a irem também para casa. E de imediato, todas as pessoas que tinham filhos com menos de 12 anos
mandei-os para casa, algumas em teletrabalho e outras nem estão em teletrabalho. Levamos os dossiês a casa, eles despacham e vamos lá depois buscá-los 2 ou 3 dias depois. Portanto, tudo fizemos para facilitar, digamos assim, a vida das pessoas com filhos. E acho que esta é uma preocupação que também deveríamos ter, porque este processo em que estamos está para durar. Está para durar e nós temos que nos habituar a viver, se calhar, muitos meses nestas circunstâncias e criar as ferramentas que efetivamente mais adequadas. E, portanto, deixo já respondida esta questão também que foi colocada. Muito rapidamente, em relação aos apoios municipais, que outras ferramentas e estratégias? Era aquilo que eu dizia ao bocado. Por exemplo, no caso de Viseu, estamos já a criar uma plataforma, Viseu Compra Aqui, que vai ser uma plataforma de apoio ao comércio eletrónico para o nosso comércio de proximidade. Por exemplo, pode ser uma forma do município vir a ajudar o comércio de proximidade a rapidamente recuperar e a colocar os produtos noutras paragens. Isso poderá ser importante não só para o comércio tradicional, mas também para os produtos endógenos e para muitas outras coisas. Por exemplo, esta plataforma colaborativa do Viseu Tech com o PIT na área das tecnologias, já fiz 2 reuniões com eles para ver como é que vamos ainda estimular mais este domínio das tecnologias. Fiz o mesmo com o cluster da saúde, estou a fazer com os vários clusters, porque acho que podemos puxar por estes segmentos. Não é apoio financeiro que vamos poder dar, não temos essas condições, mas, por exemplo, ao nível do urbanismo, tenho já em preparação uma alteração ao regulamento de taxas e licenças para reduzir as taxas e licenças para estimular a que se continue a fazer alguns investimentos que estavam em curso no Conselho de Viseu. Portanto, alguma criatividade e dentro das nossas competências podemos desenvolver. A questão do apoio do Governo. Eu posso dizer que ao longo deste período nunca tive dificuldade de acesso a nenhum membro do Governo. Inclusivamente, por exemplo, nesta questão da vacinação, era bom que fosse a vacinação, era bom sinal. Mas na questão dos testes às IPSS, quando saiu o primeiro enquadramento, eu discordei dele e liguei à senhora Ministra da Segurança Social e disse, mas não faria sentido, para além de estarmos a fazer testes às pessoas que estão em lares, em regime de casulo, fazer também àqueles que estão a fazer o apoio domiciliário, porque até tem uma proximidade maior e física às pessoas a quem estão a apoiar, e a verdade é que isso deu resultado. Agora, o que eu tenho verificado é muita parra e pouca uva. Inclusivamente, não sei para que é que se nomearam estes 5 comissários políticos para cada uma das regiões. Eu pergunto, para que é preciso ter um secretário de Estado na região centro e outro secretário de Estado na região norte? Então, para que é que servem estes CCDRs? A Presidente ou o Presidente da CCDR não tinham a obrigação de estar neste momento a fazer a coordenação dos seus territórios das diferentes políticas do Governo? Eu percebo, até consigo perceber, que em alguns casos se queiram lançar alguns jovens políticos para se tornarem mais conhecidos, enfim, não vou falar mais sobre isso, porque acho que, de facto, tem havido muito show-off, excesso de política, espetáculo, ao contrário de nós autarcas, que temos feito o trabalho no terreno de uma forma discreta e eficaz. E, portanto, é tempo também do Governo parar um bocadinho com o show-off que tem tido. Nos nossos planos com contingência, eles não estavam preparados para isto, não é? Ou melhor, os nossos planos de proteção civil não estavam preparados, nós tivemos que preparar os nossos planos de contingência, mas temos dependido de nós próprios. Isto é, todo o dinheiro, digamos que um município como Viseu, com o orçamento que tem, nós já poderemos ter ultrapassado um valor de 1,5 milhão, até ao momento de investimento em EPIs e noutro tipo de situações. Por exemplo, só nos testes que estamos a fazer, já vamos com um investimento muito, muito significativo. Tudo isto soma. Agora, eu espero também que haja aqui algum reposicionamento, designadamente ao nível da lei das finanças locais. É preciso fazer ali alguns acertos. Por exemplo, o princípio de que as receitas correntes terão que cobrir as despesas correntes está posto em causa este ano. E se calhar outros princípios que estão na lei das finanças locais, visto que também não me quero alongar muito. O Eduardo Correia, que também saúdo, respondia anteriormente à resposta à pergunta do Paulo, o Eduardo Correia perguntava sobre o posicionamento de Portugal em relação ao futuro. Eu acho que há aqui questões que nós não podemos, eu sei que o Miguel Castro Neto também está a assistir, porque já me mandou um SMS, nós tivemos também um webinar há poucos dias, onde falávamos sobre o turismo, e eu dizia, e os oradores estávamos todos de acordo, nós temos as competências, não as podemos perder, nem que isso implique subsidiar para não perder as competências. Claro, o turismo vai sempre ser no futuro, outra vez, um mecanismo de aceleração da economia do país. Portanto, não podemos perder as competências que cá temos, as valências, nem que seja preciso subsidiar para o efeito. E até estimular
o turismo interno numa lógica de alguma segurança. Portanto, há fatores que o país desenvolveu que não os pode perder. E temos de ter também alguma visão de posicionamento, designadamente no contexto europeu. Se calhar também temos que reforçar a capacidade produtiva na Europa e uma maior solidariedade entre os países europeus, não só na resposta à pandemia, mas também da forma como vamos estruturar a economia para o futuro. O Bloco Europa tem que se reforçar mais, até para poder fazer uma resposta mais eficaz a outros blocos que estão que existem por país. Portanto, eu penso que basicamente respondi algumas questões. A Susana Gonçalves também falou sobre a questão do ajuste direto. Eu tenho sempre um receio imenso de poder aplicar estas normas excepcionais que agora foram aplicadas, porque elas podem ser um pau de dois gumes. Nós, quando estamos no exercício de funções, lá vem o IGF, lá vai o Tribunal de Contas a seguir, e que se vai esquecer que estávamos numa situação de excepcionalidade. E depois a questão é esta, é que depois de sairmos de funções, durante os próximos 10 anos, ainda podemos ser incomodados por atos que praticamos. Portanto, procurei responder o melhor que soube às várias questões, dizendo só ao Luís Matias que acho que com benefícios fiscais nós conseguimos também fixar mais pessoas neste interior, até porque eu acho que a mudança de paradigma, e termino com este pensamento, também pode mudar um bocado a lógica como se olha para o território, porque se calhar faz cada vez mais sentido desenvolver cidades médias como Viseu, até com a capilaridade que elas têm, até na perspectiva de que as pessoas vivendo de uma forma um pouco menos densa, acabam por ter mais qualidade de vida e mesmo nestas situações estes territórios acabam por responder um bocadinho melhor a este tipo de situações. Muito obrigado e passava já a palavra ao Dr. Isaltino Moraes então para responder e a seguir à sua intervenção, Sr. Presidente, eu terminaria a conferência, portanto, faça o favor. Muito bem, muito obrigado. Foram colocadas, enfim, pelo que eu tomei nota, 8 questões que eu vou procurar responder, mas faço uma nota introdutória. Realmente é sempre um prazer e muito construtivo haver debates como este entre presidentes de Câmara de regiões diferentes e realmente o país, isto mostra bem, e eu diria que Viseu, como disse no início, nessas matérias no melhor exemplo relativamente àquilo que eu vou dizer, porque se fosse com Bragança ou com Beja, ou com a Guarda, ou Castelo Branco, embora Castelo Branco também seja de alguma forma, aqueles anos, uma exceção, porque também conseguiu crescer, mas as assimetrias entre o litoral e o interior, entre as áreas metropolitanas e o interior são de facto extraordinárias, porque realmente eu compreendo muito bem o Almeida Henriques, porque de alguma forma eu tive quase a posição que ele está a ter aqui há uns 30 anos, que era de como captar empresas aqui para Oeiras. Numa altura em que Lisboa, de facto, apesar de cinzenta, era muito cinzenta na altura, mas macrocéfala, tudo estava em Lisboa e à volta de Lisboa eram tudo dormitórios. E a questão que se me colocou na época foi como ir buscar a carne do lombo a Lisboa. A carne do lombo, na altura que estava eu, eram justamente aquilo que nós... Ainda não se falava em empresas tecnológicas, falava-se em terciário. Portanto, nós tivemos um planeamento devidamente programado no sentido de que em Oeiras não havia lugar para a indústria pesada, tínhamos aqui muitas fábricas ainda, e achávamos que não havia lugar para essas fábricas e que devíamos apostar no terciário. Na altura, como já havia um terciário, mais terciário do que outro, isto é, não eram os escritórios que nós pretendíamos, estávamos a pretender captar empresas que já tivessem algum valor acrescentado, e então falávamos em terciário superior. Esta ideia das empresas tecnológicas e de base tecnológica nasceu já nos finais dos anos 90, portanto, já praticamente neste século. E, portanto, qual é a diferença entre Oeiras, por exemplo, e Viseu? É que Oeiras tem, em termos de postos de trabalho, em termos de unidades de trabalho, praticamente a população de Viseu. Para terem uma ideia, cerca de 50 mil pessoas, ou melhor, 45 mil trabalhadores vêm de Lisboa trabalhar para Oeiras e à volta de 50 mil vão de Oeiras para Lisboa. Depois temos um superávit relativamente a Cascais, Amadora, Sintra, Louros, Vila Franca de Xira, Almada, porque são mais os que vêm trabalhar para Oeiras dos que saem de Oeiras para trabalhar fora. Por outro lado, confrontamos com este problema, que é um problema realmente de dificuldade de crescimento das empresas. Nós temos empresas realmente de grande dimensão, o Oeiras tem as empresas de maior dimensão do país,
a média em termos de trabalhadores é superior à própria capital, e naturalmente que isso faz com que as próprias empresas, nas suas projeções de crescimento, precisam de mais instalações, precisam de mais área de construção, e a dificuldade da Câmara Municipal é não só em criar condições no acolhimento de novas empresas que pretendemos, naturalmente, mas satisfazer as necessidades de crescimento dos que já cá estão, que, não lhe dando essa possibilidade, a tendência é de elas saírem daqui. E o nosso problema é que muitas vezes elas não saem daqui para Lisboa, para Sintra ou para Cascais. Podem ser daqui para Madrid, para Barcelona ou para outro lado qualquer. Ora bem, portanto, o nosso problema aqui não é criar, digamos assim, condições para mais postos de trabalho. Realmente, pelo posicionamento estratégico de Oeiras, nós somos procurados pelas empresas e, portanto, digamos que é uma situação completamente diferente daquela que acontece, e fico com Viseu ou com outras regiões do interior do país. E, naturalmente, que isso cria logo desigualdades. Ora bem, e, portanto, compreendo bem e esse desafio que o Almeida Henriques aí lançou, nós já tínhamos falado nisso e eu terei muito gosto em um destes dias, pronto, é assim, surgiu a pandemia, mas não tenho dúvidas que iremos falar sobre uma proximidade entre Oeiras e Viseu. Ora bem, relativamente às questões que foram colocadas, além dos apoios dados, que outros apoios é que o município de Oeiras pode vir a dar? Bom, naturalmente que nós intervigamos, ou estamos a intervir em toda a área social e mesmo na área da saúde com o fornecimento de equipamento médico e equipamento de proteção individual. Naturalmente que vamos continuar. Aliás, esta pergunta junta-se a uma outra que foi feita perguntando que, para além das medidas já tomadas, enfim, se iam ser distribuídos máscaras aos cidadãos agora nos próximos dias. Bom, realmente aquilo que nós temos programado é isto. Nós consideramos que no pós-Covid há determinados problemas de natureza social que surgiram, aliás, que, enfim, poderiam alguns deles estar levantados, mas que não estavam a ter provavelmente o apoio necessário. Em alguns casos, porque havia idosos que já teriam até dificuldade, mas as pessoas falam muitas vezes em pobreza envergonhada. E, portanto, havia pessoas que eventualmente tinham dificuldade em manifestar a sua necessidade e que agora, porque ficaram mais isoladas, enfim, aperceberam-se que, afinal, havia instituições que podiam responder à sua necessidade. E, portanto, é indiscutível que com a crise, com o desemprego, etc., que a Câmara Municipal de Oeiras vai ter que manter, para além, digamos, do período do estado de emergência, ou mesmo depois, enfim, quando se considerar, e desejamos todos que seja rapidamente o chamado pós-Covid, há medidas de natureza de apoio social que a Câmara Municipal vai ter que manter. Mas, naturalmente, designadamente em relação a máscaras, obviamente nós temos tudo montado para que, à medida que o retorno à normalidade se vá fazendo, seja os trabalhadores ao trabalho, sejam os estudantes à escola, a Câmara Municipal temos programada a distribuição de equipamentos, designadamente das máscaras, para os cidadãos em geral, o que não significa que seja para todos os cidadãos, justamente porque nós sempre tivemos aqui em Oeiras uma política que procuramos que seja justa. Nós não tomamos medidas generalizadas que beneficiam toda a gente. Não isentamos de rendas sociais, por exemplo, todos os moradores, por uma razão muito simples, porque há os que não foram afetados pela crise. E, portanto, naturalmente não tomamos medidas de isenção de pagamento de água ou de saneamento básico, porque há famílias que podem pagar a água e podem pagar o saneamento básico. E, portanto, todas aquelas que não podem pagar porque viram diminuídos os seus rendimentos, aí a Câmara Municipal paga. E, portanto, é em função da necessidade e não em função de políticas ou visões populistas, demagógicas, de agradar a toda a gente e, portanto, em função da necessidade do cidadão, a Câmara está lá. Relativamente ao apoio, o apoio do Governo, bom, quem tem apoiado são as câmaras, quer dizer, o Governo tem tido o apoio das câmaras municipais. Vamos ver, até agora não houve apoio do Governo aos municípios, às freguesias, quer dizer, nesta pandemia, quem tem estado a apoiar, para além daquilo que são as suas competências, são os municípios que têm estado a apoiar o Governo, designadamente ao nível do Sistema Nacional de Saúde, porque é um estímulo para os profissionais da saúde, eles sentirem que têm o apoio e que lhes são dados meios adequados,
mas também, naturalmente, aquilo que é a função da Segurança Social. Eu estou de acordo com o Almeida Henriques, realmente a Segurança Social está, apesar de ter delegações locais, etc., está muito distante e, sobretudo, está muito burocratizada. E há determinadas situações em que o apoio tem que ser imediato, não pode estar à espera que as hierarquias da Segurança Social decidam, e nesse aspecto as câmaras municipais têm uma outra flexibilidade. E, portanto, o que tem acontecido até agora é as câmaras municipais, as autarquias, apoiarem o governo e não o contrário, o governo apoiar os municípios. Embora eu sei que já haverá, pelo menos já recebemos algumas orientações de que, no âmbito de fundos comunitários disponibilizados pela União Europeia, que as câmaras municipais poderiam apresentar candidaturas para serem ressarcidas de investimentos que fizeram neste combate à pandemia. Vamos ver qual é o montante que é disponibilizado, porque no caso de Oeiras nós já ultrapassámos os 4 milhões de euros no apoio, enfim, nas medidas que tomamos de apoio ao combate à pandemia e, portanto, será positivo se porventura realmente pudermos ressarcir-nos de algum deste investimento que fizemos. Mas há situações realmente ridículas. Eu ontem via no jornal que uma senhora ministra teria anunciado apoio às autarquias locais para colocarem acrílicos nos balcões de atendimento para evitar o contágio. Bom, o Oeiras já está a fazer isso, os freguesias de Oeiras estão a fazê-lo e, curiosamente, estamos a fazê-lo em repartições do Estado, quer dizer, são os organismos do Estado que pedem à Câmara para se instalar esses equipamentos que permitem impedir o contágio. E, portanto, estamos a falar daquilo que, enfim, vulgarmente se diz peanuts, não faz qualquer sentido vir com propostas ou com medidas dessa natureza. Quando vierem, que sejam medidas que se vejam. Ora bem, como é que o Estado se deveria posicionar pós-Covid? Bom, esta é uma questão que o Eduardo Correia colocou, é uma questão muito importante e que, naturalmente, deveria vir ao de cima alguma criatividade por parte do Governo. Claro que nós estamos sempre muito dependentes daquilo que são as posições também da União Europeia. Tem que haver alguma criatividade aqui nesta matéria. Eu julgo que o Governo tem tido alguma prudência, não tem tido realmente muita ousadia, mas tem tido alguma prudência no que diz respeito à gestão do estado de emergência, no sentido de ir preparando as pessoas para o regresso à normalidade, enfim, com o correr do tempo, mas eu julgo que o essencial, muitas vezes, não é propriamente pensarmos como é que o Governo ou o Estado se deve posicionar. Eu acho que o problema é muito mais fundo, independentemente dos erros do Governo, que os tem cometido naturalmente, mas eu acho que o problema mais importante é o ânimo dos portugueses. É como é que os portugueses se posicionam nesta matéria. Porque, na realidade, e eu um pouco adiante falarei a propósito do Manuel Lopes, na realidade o problema é que, por exemplo, nós aqui em Oeiras temos procurado que os trabalhadores da Câmara Municipal, aqueles que efetivamente podem realmente trabalhar, que trabalhem, uns estão em trabalho, outros não, mas sempre procuramos que as atividades decorressem com normalidade, porque nós não podemos parar. Esta situação do estado de emergência visa combater o alastramento do contágio, não visa impedir que a vida continue, porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que desenvolver a sua atividade, alguém tem que trabalhar. E, portanto, eu julgo que era fundamental que o Governo realmente pudesse desenvolver as ações necessárias a uma maior motivação das pessoas. E uma maior motivação das pessoas também passa por aquilo que recebem ao fim do mês. E, portanto, quer dizer, esta política sistemática de salários baixos, naturalmente, que nos coloca na cauda da produtividade da Europa. E, portanto, eu acho que um dos problemas, para além de erros estratégicos que ao longo das décadas foram cometidas, e viu-se agora, Portugal é um país absolutamente desindustrializado, quer dizer, é discutível, temos que investir mais na indústria. Mas, enfim, são muitas as questões, eu com o Eduardo Correia, oportunamente falaremos sobre essa matéria. Relativamente à questão da contratação pública, do aumento do montante financeiro do juros direto, eu acho que essa foi uma boa medida, aliás, acho que foi uma medida, não podia deixar de ser de outra forma, porque quando se precisa de adquirir uma coisa para amanhã e estamos num mercado internacional
vergonhosamente concorrencial, em que o mais forte se impõe ao mais fraco, em que há aviões desviados de material com carregamentos, por exemplo, para Portugal ou para a Alemanha ou para outro lado qualquer, e a dada altura um outro Estado mais forte desvia o avião, não é? Ou os carregamentos que estão na China para ir para a Alemanha, para Portugal ou para a Espanha e vão para os Estados Unidos ou outro lado qualquer. Portanto, isto demonstra como no auge desta pandemia, de facto, era a lei da selva. E, portanto, estamos agora no momento em que começa a chegar equipamento. De maneira que penso que o governo realmente deve fazer tudo para que nós possamos entrar logo possível num regime de normalidade e criando condições para a produtividade do nosso país aumentar. Ora bem, filhos menores em casa, bom, estou de acordo com o Henrique, porque na realidade é muito difícil compatibilizar enfim, o teletrabalho com uma criança menor de 12 anos, não é? E naturalmente que aquilo que podemos dizer é que não é para sempre. Isto é um estado de emergência que vivemos e, portanto, esse é dos tais casos compreensíveis em que se durante 15 dias, durante um mês ou 2 meses, um pai ou uma mãe tiver que ficar com o filho, não resta outra hipótese. Portanto, nesta alternativa, a criança não pode ficar sozinha e, naturalmente, são situações excepcionais que têm que ser toleradas e, naturalmente, que essas pessoas devem ser remuneradas porque cuidar dos filhos é realmente muito importante. Quer dizer, portanto, julgo que aí não vejo outra solução que não seja a de não castigar essa pessoa, o pai ou a mãe, pelo facto de estar com os filhos. Relativamente a medidas de incentivos fiscais por parte do governo, bom, obviamente nós estamos sempre de acordo que acha que o governo toma essas medidas. E a propósito do que Almeida Henriques disse, nós ouvimos há décadas falar em desertificação, falar no abandono dos campos, do interior, etc. Mas a verdade é que hoje praticamente estar numa empresa em Viseu ou em Bragança ou Castelo Branco ou em Oeiras é exatamente a mesma coisa. De maneira que eu não percebo, não compreendo porque é que o governo, seja ele qual for, uma empresa que se vai instalar numa zona mais deprimida do país, porque é que não há de ser isenta totalmente de impostos? Ou pagar 10%, uma coisa mínima, de maneira que seja incentivador a que a empresa possa deslocar-se. Não. E, portanto, o próprio sistema fiscal é tão volátil, varia tanto, às vezes durante o mesmo ano fazem-se alterações fiscais que naturalmente não dá qualquer garantia às empresas de dizerem vou para aqui, vou para Bragança, vou para Viseu, vou para Vila Real, porque se calhar dali a 2 anos o governo muda e altera o sistema fiscal. Relativamente às questões que o Amaral Lopes, gostaria de terminar concentrando-me nessa questão. O Amaral Lopes colocou um problema que eu considero realmente muito importante, que é o problema da substituição de trabalho presencial pelo teletrabalho. Bem, no caso do Oeiras, nós até estamos bem preparados. O Oeiras foi o primeiro município, se eu não estou em erro, por volta de princípios, finais dos anos 80, a ter fibra óptica. Curiosamente, até foi numa parceria da Câmara Municipal de Oeiras, na altura, com uma empresa espanhola que começou a introduzir fibra óptica na zona de Miraflores. E, portanto, obviamente que as empresas, a própria Câmara Municipal, estamos preparados nesta situação. Nós temos 600 pessoas em casa, muitas delas, a maioria delas em teletrabalho, 200 delas com equipamentos cedidos pela própria Câmara Municipal, naturalmente, como estamos a fazer com os estudantes, e, portanto, nesta emergência, naturalmente que o teletrabalho é importante. É importante porque a atividade da Câmara não pode parar, e também o ócio nas pessoas também, uma coisa é estarem confinados, porque realmente têm que estar, outra coisa é a minuciosidade total. Portanto, para a cabeça das pessoas também é bom estarem a trabalhar. Agora, temos que distinguir o seguinte, há teletrabalho que a determinadas atividades se aplica muito bem, a outras não. Há empresas que não têm dificuldade em colocar os seus trabalhadores em teletrabalho, numa Câmara Municipal não são muitas as atividades que possam ser desenvolvidas em teletrabalho. Bom, desde logo, todos os operacionais que têm que estar no terreno. Então, para esses não há teletrabalho. Para quem pode ter teletrabalho? Para os técnicos, para engenheiros, arquitetos, eventualmente economistas, juristas e tal, pode-se dizer que é assim. Mas a verdade é que o trabalho de um técnico numa Câmara Municipal tem que ser muito próximo do terreno. E, portanto, ele pode estar em teletrabalho, mas tem que estar no terreno também. Por outro lado, trabalha-se muito em equipa. Quer dizer, um projeto
precisa de projetos de especialidade, de várias engenharias. Envolve discussões, claro, pode ser, podemos estar todos em teletrabalho. O Presidente da Câmara pode estar, naturalmente, em videoconferência, como estamos agora, com os diferentes técnicos, no sentido de discutir um determinado tema. Mas eu julgo que o teletrabalho, quando se diz que, e o Manuel Lopes disse isso, que os países ricos, os países da Europa, do Norte da Europa, mas estão mais atreitos ao teletrabalho, que em Portugal ainda há um preconceito. Mas eu diria por uma razão muito simples. Aplica-se ao teletrabalho o que se aplica ao trabalho presencial. Qual é o nosso problema? Produtividade. O índice de produtividade, a nossa taxa de produtividade comparativa, eu não estou a dizer que não trabalhamos. Nós trabalhamos muito, até trabalhamos muitas horas. Estamos muito tempo no trabalho. Mas o problema é que a taxa de produtividade, comparativamente com esses países ricos, abaixa. E, portanto, se estivermos em teletrabalho, não é preconceito. A taxa de produtividade baixa ainda mais. E eu posso dizer isso. Neste momento temos muita gente em teletrabalho e a taxa de produtividade realmente baixou muito. Baixou substancialmente. Portanto, significa que... Qual é a razão? Qual é a razão? E eu terminava então. A razão deve-se apenas a isto. É que quando se diz que o trabalho nas autarquias pode ser potenciado, pode. Há capacidade técnica? Há. Há disponibilidade tecnológica? Há. Ferramentas, tudo. Mas diz o Amaral Lopes uma questão fundamental que ele colocou. As autarquias deviam lutar para que a legislação fosse alterada no sentido de poder ser mais eficientes, mais eficazes, porque têm muita dificuldade em recrutar recursos humanos. Porque os ordenados realmente são baixos. Dificuldade em recrutar recursos humanos. E, portanto, que a qualidade dos recursos humanos, que a qualidade dos... não têm capacidade para atrair recursos humanos, para atrair os melhores. Bem, eu só faço esta pergunta. Qual é o organismo do Estado em Portugal, para além das finanças e do Tribunal de Contas, que pagam bem, não é? E das magistraturas, vá lá. Quais são os organismos do Estado que têm capacidade para atrair os melhores? Portanto, o problema é que um jovem saído do técnico, e já que estamos a falar em tecnologia, um jovem licenciado em eletrotecnia, ou em informática, ou em gestão de informática, nessas engenharias, digamos, que correspondem àquilo que é hoje, digamos, o core que todos almejamos, nem um aluno do 5º ano, dos bons, o que sai do técnico, não é? Quer ir ganhar 1.000 euros por mês. Ora bem, é este o nível de remunerações que nós temos. E o problema não é nas autarquias locais. A administração central não está melhor. E todos nós sabemos isso. A administração central não tem técnicos melhores do que tem as autarquias locais. Pelo contrário. Municípios como Oeiras, eu não tenho qualquer dúvida que consegue ter até melhores técnicos do que tem a maior parte dos organismos da administração central. Nós temos mais capacidade de planeamento, por exemplo, do que tem a CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Porque a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, reparem bem, abarca 50 e tal municípios. A capacidade técnica do município de Oeiras é superior à da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, o problema está num outro ponto. Obviamente, dizer, temos gente boa? Temos. E viu-se nesta pandemia. A generosidade, o envolvimento, o empenhamento das pessoas, a sua dedicação. Não é? Eu espero que muitos que diziam mal, que demonizavam os funcionários públicos, como disse o Alberto Henriques, o Estado era um monstro. Não é? E os Estados neoliberais, não é? O Estado era um monstro. E os funcionários públicos eram os demónios. Ora bem, agora toda a gente bate palmas, porque os profissionais da saúde são funcionários públicos. Os polícias são funcionários públicos. Portanto, a maioria dos ditos profissões essenciais são funcionários públicos. E, portanto, que tudo isto sirva para valorizar, efetivamente, quem consegue garantir o apoio às pessoas. Logo, é preciso pagar-lhes melhor. Enquanto não for alterado, e eu já não falo dos presidentes de Câmara, nem dos políticos, porque quem corre por gosto não cansa. Agora, quem exerce uma profissão deve ser remunerado de acordo com as suas competências, de acordo com as suas capacidades. Portanto, é uma reforma que temos que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Vossas Excelências são oradores muito disciplinados, portanto, conseguimos cumprir
o horário que estava previamente definido. Eu ia então, nesse sentido, e uma vez que temos aqui alguma margem, pedir a cada um que pudesse encerrar e agradecer também aos nossos participantes, e eu a seguir então encerraria definitivamente a conferência. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, para encerrar, por favor. Antes de mais, só agradecer o convite e dizer que foi um privilégio poder estar convosco e designadamente com o meu colega Isaltino Moraes e também com o Rodrigo, porque, enfim, acabaram por ser uma hora e meia que passou rápida e em que aprendi, aliás, aprendo sempre muito com o Isaltino Moraes e sobretudo fica aqui um compromisso selado, é esta geminação futura entre a Viseu e Oeiras. Portanto, eu por mim não precisamos de assinar contratos, está assinado por natureza. Dar um grande abraço ao meu colega, um grande abraço também para si e para todos aqueles que nos estiveram a acompanhar. Foi um privilégio muito grande estar convosco e acho que foi uma forma diferente também de comemorarmos o 25 de Abril. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, para encerrar, por favor. Muito brevemente, eu queria despedir-me dando um abraço a todos, particularmente ao Almeida Henriques. Foi um prazer estar aqui com ele e com o Rodrigo Gonçalves e com as pessoas que quiseram interagir connosco e deixar neste momento uma palavra realmente muito especial para todos aqueles que efetivamente nos têm surpreendido. Eu salientaria desde logo o pessoal da Câmara Municipal, e quando digo da Câmara Municipal, digo das freguesias e um pouco por todo o país, os autarcas, os funcionários, que realmente têm dado uma prestação extraordinária no combate a esta pandemia. Todos os profissionais, os bombeiros, os profissionais da saúde, enfim, salientar toda esta generosidade que tem vindo ao de cima e que ela seja bem aproveitada no futuro, que nos sirva de lição a todos e que realmente no pós-Covid esta contaminação generosa de empenhamento de todos realmente nos contamina a todos, no sentido de sentirmos que somos capazes de fazer sempre mais e melhor pelos nossos concidadãos e pelo país. Muito obrigado, então, aos presidentes da Câmara Municipal de Oeiras e de Viseu pela vossa participação. Queria agradecer a todos os participantes desta conferência, uma vez mais, a presença atenta, seguramente, aos nossos oradores e dizer desde já que vamos disponibilizar o vídeo desta conferência depois no site da plataforma eGov e na página do Facebook. Por fim, eu encerraria dizendo o seguinte: foi um gosto tremendo para mim ter a disponibilidade de dois representantes do poder local que, e aqui dirigindo-me a vocês, naturalmente dirijo-me a todos os autarcas, que têm tido um papel fundamental, como disseram aí bem, naquilo que tem sido o combate diário de proximidade, que é fundamental, ao Covid-19. Eu queria agradecer o empenhamento, o Isaltino usou uma expressão: quem corre por gosto não cansa, vocês representam isso mesmo e é um gosto tremendo poder partilhar esta plataforma online com todos os nossos convidados e convosco. Fica aqui claro uma coisa: os autarcas estão cá, estão próximos das pessoas, têm as respostas neste momento possíveis e seguramente que com uma maior conciliação e um maior reconhecimento daquilo que é a sua importância por parte do Governo Central, poderão agir mais e melhor. Uma vez mais agradeço a todos os que participaram. Encerrava só dizendo que teremos já a próxima conferência no dia 29 de Abril. O tema será precisamente a educação, desafios da educação em tempos de Covid-19, com o professor Gonçalo Conceiro Feio e o professor Ricardo Oliveira, que vão debater precisamente um dos temas que aqui falámos, a questão da adaptação da educação, do teletrabalho e todas estas novas formas de interagir na educação. Uma vez mais, muito obrigado, Sr. Presidente Isaltino Moraes, Sr. Presidente Almeida Henriques, a todos os nossos participantes, obrigado, e encerramos assim então a nossa conferência. Muito obrigado. É nóis.